Opa, bom dia pessoal, aqui é o Rodrigo Polesso, novamente fundador de emagrecerdevez.com e criador do programa de emagrecimento Código Emagrecer de Vez, para mais um vídeo para você sobre saúde, estilo de vida e qualidade de vida também, boa forma, tudo nesse sentido, né? Vou falar hoje de jejum intermitente, né? Todo mundo tá falando sobre jejum intermitente. Agora eu vou falar o seguinte, recentemente eu fui no Ancestral Health Symposium, que é uma conferência bastante respeitada nos Estados Unidos sobre nutrição evolutiva, e eu voltei também com informações legais para trazer para você, e claro que o assunto de jejum intermitente também foi falado lá nessa conferência, então eu vou trazer algumas coisas para você aqui, tá? A palestra sobre isso lá foi dada pelo Jake Jacobson, que falou sobre isso, uma pessoa de 73 anos que vem estudando bastante, vem praticando jejum intermitente há muito tempo, tá? Primeiro, antes de tudo, antes de falar desse assunto que é tão badalado por aí, tem gente chamando até de dieta de jejum intermitente. Primeira coisa, jejum intermitente não é dieta, tá? Não é dieta. Põe abaixo esse mito. Se você lê dieta de intermitente, é balela. Isso é mito. Dieta tem a ver com alimentação. Jejum intermitente tem a ver com não se alimentar. Por definição, jejum intermitente é o oposto de dieta. Então, se você vê dieta de jejum intermitente, isso é balela. Não respeite esse tipo de informação, ok? Antes de começar aqui, a gente fez um podcast, eu fiz um podcast em vídeo legendado com o Dr. Jason Fung, canadense, que é, na minha opinião, a maior autoridade do mundo aí, é médico em jejum intermitente. A gente fez uma entrevista com ele, falou bastante sobre isso, tudo que você precisa saber sobre isso. É o episódio número 11 do podcast Tribo Forte. Se você não acompanha, você pode encontrar o vídeo aqui no canal do Emagrecer de Vez no YouTube, ou você pode achar o áudio no podcast Tribo Forte, que é o podcast número 1 do Brasil em saúde, né? Se você tem iTunes ou outro podcast, aí você pode ir lá e procurar pelo Tribo Forte Podcast, você vai achar lá, ou no emagrecerdevez.com. Eu sugiro fortemente que, se você tiver interesse em jejum intermitente, você veja essa nossa conversa com o Dr. Jason Fung, que foi muito, muito legal, ok? Primeiro, o que é jejum intermitente? Para quem não sabe o que é, basicamente, pessoal, jejum intermitente é uma coisa que sempre existiu na vida inteira, só que hoje a gente precisa de um nome para definir o que é isso. Consiste-se em não comer por determinados períodos de tempo. Por exemplo, você não come o café da manhã, ou você pulou o almoço, ou você pula a janta, ou seja, você não faz todas aquelas 6 refeições por dia, ou nem mesmo 3 refeições por dia, você pula, você fica sem comer por períodos intermitentes de tempo. Pode ser todo dia, pode não ser todo dia, varia. Vou falar um pouco mais no final desse vídeo em como você pode aplicar isso na prática e os diferentes protocolos que existem. Agora, uma coisa interessante que pouca gente sabe é que jejum é um remédio em si só, né? Isso é conhecido já há séculos, né? O jejum é um remédio para curar muitos problemas. E tem um doutor, em 1956 ainda, que ele publicou um livro, Dr. M.C. Echen, ele publicou um livro onde ele acompanhou 614 pacientes, tá? Ao longo de 10 anos ele documentou esses pacientes com todos os tipos de problemas e acompanhou eles, tratou eles basicamente com jejum. Tá? E somente 14 pacientes não se curaram dos seus problemas. E aqui eu estou falando de doenças do tipo pressão alta, anemia, bronquite, doença renal, tumores benignos, doença cardíaca, asma, úlceras, câncer, esclerose múltipla, diabetes, e a lista vai e vai, ok? Então veja só, que coisa, né? Isso é um conhecimento que era já comum antigamente, só que hoje em dia não é comum. Hoje em dia é o oposto, tá doente? Come mais, precisa comer e ficar forte, né? Mas isso é contraditório. Até porque, se a gente lembrar um pouco do nosso caso, quando a gente está doente, por exemplo, se você tentar lembrar, você tende a não sentir fome, né? Você tende a naturalmente não sentir fome. Então por que a gente não presta atenção no nosso corpo, né? E tenta se reconectar com o nosso corpo? Porque afinal, a gente não sente fome por algum motivo. Então a gente hoje em dia se força a comer quando está doente. O que acontece daí? Você coloca comida para o corpo, faz com que o corpo tenha que disponibilizar energia para processar aquele alimento todo, para metabolizar aquele alimento todo, ao invés de lutar contra o problema que está te atacando no momento. Então por isso que o jejum é melhor de todos os remédios, como dizia o Paracelsus antigamente, um dos pais da medicina, né? O jejum é o melhor dos remédios, porque você deixa o teu corpo lutar contra o problema com todas as forças disponíveis por ele. Outra coisa é que nossos genes do nosso corpo, nosso DNA, nós não estamos adaptados a comer tão frequentemente como a gente faz loucamente hoje, com essa balela toda de tem que comer 6 vezes por dia. Isso tudo é porcaria de informação, isso não tem base científica nenhuma, isso está fazendo mal à população. Prova que está funcionando é que nós estamos em níveis recordes de doenças, obesidade, etc. Então quanto mais a gente come, mais problemas a gente tem nesse sentido. Análise de tribos caçadores e colhedores antigamente, pessoas que viviam da terra mesmo, né, antigamente, no mundo antigo, análise desse tipo de pessoa, a gente vê que o sistema, a frequência de alimentação deles é bastante caótica, né? Não tem almoço, janta, café,
tudo certinho, cada hora feita. A pessoa tem que colher, tem que ir lá caçar o bicho para poder comer. Então era muito comum essas pessoas ficarem 3, 4 ou mais dias até sem comer, com um jejum bastante prolongado antigamente. Então nosso corpo ele está sim adaptado ao longo de milhares de anos, centenas de milhares de anos e milhões de anos a não comer toda hora, a ficar inclusive extensos períodos de tempo, né, sem comer. A gente é adaptado a isso. Agora a gente não é adaptado a comer a cada poucas horas. Isso a gente não é adaptado. Inclusive para jejuns mais longos, né? Tem estudos que mostram aí que a gente tende a desenvolver um maior foco mental, maior energia, né? E tendo isso em vista na questão evolutiva, evolucionária, ancestral, a gente vê que os caçadores e colhedores, ao ficarem 3 ou 4 dias sem comer, eles ficavam mais sharp na mente deles, ficavam mais alertas, mais energéticos, porque eles conseguiam caçar melhor, eles ficavam mais aptos a caçar para tentar achar aquele alimento. Se a gente pensar um pouco, a natureza não é estúpida, né? A natureza é muito inteligente, né? A gente que tenta ser espertinho demais, mas a natureza já pensou em tudo isso ao longo de milhões de anos. Se a gente fica sem comer 1 dia, 2 dias, a gente está na floresta, no meio de uma tribo lá, você tem que caçar teu alimento, ou pescar teu alimento. Se você fica sem comer, não pesca nada, não caça nada por 2 dias, e você começa a sentir para baixo, e mais cansado, e não consegue nem levantar da cama, com todos os problemas, você vai morrer, né? Você vai morrer. Porque se você não caçou, não colheu nada, não caçou nada, não pescou nada em 2 dias, que você tinha energia, no terceiro e no quarto dia que você não vai caçar nada mesmo, que está mais cansado. Então a natureza sabe disso. Então o que acontece quando você está com um jejum prolongado, 2 dias, 3 dias, 4 dias, por exemplo, é que a natureza, né, o teu corpo ele te dá um boost, dá um turbo de motivação, de foco, de adrenalina, de energia para você correr atrás do alimento e pegar o alimento que você precisa. Então é o oposto do que a gente tende a achar que a ciência mostra. A gente não fica cansado, é muito oposto, a gente se sente mais alerta, mais apto ao longo desses jejuns mais longos. E agora tem alguns processos do corpo, né, que são benéficos à saúde, que acontecem quando você dá uma folga para a alimentação e pratica um jejum intermitente, por exemplo. Entre eles está a autofagia, né, que é o processo do próprio corpo de se canibalizar no bom sentido, digamos, né, comendo as células ou se desfazendo das células que não importam mais, estão meio estragadas, não estão em boa forma, recuperando elas, arrumando elas. Tem também a questão das protein scavenging, que é a questão de você limpar as proteínas problemáticas, proteínas que ficam no corpo flutuando e que estão problemáticas, o corpo dá uma limpeza, passa a vassoura nessas proteínas também. Tem a questão também de resetar, né, de renovar os teus sinalizadores e transmissores e receptores da sensação de apetite e saciedade do corpo. A gente perde a conexão com isso, né? Com o jejum você tende a recuperar a conexão com seus transmissores e receptores de jejum, de apetite também e saciedade. E ainda assim, a própria baixa de glicose do seu sangue, né? Quando você não tem teu sangue inundado com glicose, mas ainda assim manter o nível normal, porque então a glicose vai ser mantido no nível normal com o jejum, independente de ser longo ou não, o teu corpo sabe manter o nível de glicose. O nível de glicose adequado no corpo é relacionado à prevenção de muitos problemas e luta também contra câncer, por exemplo. Que o câncer, as células cancerígenas, elas não metabolizam bem outros combustíveis senão glicose. Então se a glicose estiver baixa, normal, reguladinha no sangue, o câncer vai tentar sofrer, a faltar energia para ele por causa disso. E também aumento da proteína BDNF no teu cérebro, que é relacionada também à saúde cerebral, uma proteína bastante importante que aumenta em incidência com a prática de jejum. O aumento da proteína SIRT, também SIRT, que ela é relacionada à estrutura celular e ela suprime, né, ela evita o desenvolvimento de tumores, é também relacionada à reparação de tecidos, de células também. Tem várias coisas boas que acontecem durante o jejum. Mais uma coisa ainda, o pessoal que tem aquela barriga grande, aquela gordura visceral, por exemplo, que é a gordura mais perigosa entre os teus órgãos, aquela barriga de cerveja que a gente fala, aquela barriguinha assim, você pode até magro o resto do corpo, mas tem aquela barriga pra frente, né, proeminente assim na frente, é muito perigosa. A questão do jejum também está relacionada a isso, a diminuir a gordura visceral com prioridade, porque o corpo sabe que essa gordura é mais perigosa. Então se ele tem que começar a se desfazer de alguma coisa, ele vai começar a se desfazer por onde mais tem problema, né, por onde é mais danoso para o corpo, que é essa gordura visceral. Tem aumento também do que a gente chama de adiponectin, que é relacionado também à longevidade, é relacionado à redução de gordura visceral também. Agora, quem não deve fazer jejum, né? Jejum não é para todo mundo, né? Como o Dr. Jason Fung falou, lá inclusive no episódio 11 que eu mencionei no começo do vídeo, qualquer pessoa normal, saudável, está apta a fazer jejum intermitente, nenhum problema, nossos genes estão preparados para isso, a gente está programado para fazer isso. Agora, quem não deve fazer jejum intermitente, né? Quem não é recomendado? Pessoas que são diabéticas, pessoas que estão tomando qualquer tipo de medicação, por exemplo, mulheres grávidas, mulheres que estão amamentando, se você tem qualquer problema de relação psicológica com a comida, por exemplo, ansiedade demais com a comida, etc.
etc. É sugerido se você tem algum estado clínico, algum problema, alguma coisa que não deixa a sua saúde estar normal, não é aconselhado que você faça jejum intermitente, que isso pode agravar o problema por outras causas, não por não ser saudável, mas por outras causas, tá? Então é melhor você fazer sempre com o acompanhamento de um profissional de saúde. Agora, como fazer na prática o jejum intermitente se você quer começar na prática? Bom, em essência, existem 3 protocolos mais comuns, ok? O primeiro deles é o protocolo de 12 horas, basicamente, que é muito simples, seria aquele o inicial mesmo, que é basicamente 12 horas sem comer. Pode ser, por exemplo, das 8 da noite da tua janta até as 8 da manhã, quando você toma o café da manhã. Ficou 8 horas sem comer, incluindo a hora que você estava dormindo. Ficou 8 horas de jejum, 12 horas. Esse é o protocolo mais simples de ser adaptado. E antigamente todo mundo fazia isso basicamente no automático, né? Agora, tem um episódio, o protocolo também 16/8, que é dos que eu mais gosto pelo estilo de vida, por se encaixar tão bem no estilo de vida, que é basicamente você ficar 16 horas sem comer e comer numa janela de 8 horas, né? Ou seja, você come durante 8 horas do dia, por exemplo. Você janta às 8, né, da manhã e da noite, você janta às 8 e fica sem comer até, digamos, ao meio-dia, onde você vai pular o café da manhã, pode tomar café, pode tomar o teu chá sem adoçar, o teu broto, o teu caldo de osso, por exemplo, tranquilamente, mas você pula o café e vai almoçar às 12 horas, ao meio-dia. Aí você ficou 16 horas sem comer. Então você vai ter as suas refeições das 6, né, do meio-dia até às 8. Então você concentra as tuas refeições nessa intervalo, nessa janela de 8 horas, né? Esse é um protocolo bastante interessante, eu acho. E também o protocolo de 18 horas e tem o protocolo de 24 horas, que é basicamente você ficar de janta a janta. Você janta hoje, amanhã você pula tudo e só janta amanhã. Você ficou 24 horas sem comer, você pode fazer isso, por exemplo, um dia na semana. Aí varia de pessoa a pessoa, varia do estilo de vida de cada pessoa. Uma coisa muito importante: se você está com a sua alimentação desregulada, você não está seguindo uma alimentação forte, uma alimentação correta, e você está acima do peso, né? Você vai tentar seguir o jejum intermitente com a primeira intervenção, a primeira coisa que você vai fazer, vai ser bem mais difícil para você, porque o teu corpo está adaptado a se alimentar de glicose, a receber comida muito frequentemente. Então a minha dica, né, é sempre assim: você primeiro implemente, regularize uma alimentação correta no seu dia a dia, com uma alimentação forte que a gente tanto fala. Implemente isso, siga por umas semanas, né, para o teu corpo se adaptar. Depois disso, você começar a incluir o jejum intermitente, vai ser uma coisa muito tranquila, vai ser muito tranquilo. Uma vez que seu corpo está adaptado a queimar gordura, né, o metabolismo está regulado, teus hormônios são regulados, você vai conseguir ficar sem comer, fazer o teu jejum muito tranquilamente. Você vai até se surpreender em quão fácil que é obter todos os benefícios, né? Então minha dica é que você primeiro regularize sua alimentação, depois comece a implementar a questão do jejum intermitente. Então é basicamente isso, né? Uma coisa que todo mundo está falando aí, jejum intermitente, não tem segredo, é uma coisa que sempre foi feito antigamente na humanidade, ao longo da nossa história, ao longo da nossa evolução, mas que bem recentemente a gente esculhambou tudo isso e está nos alimentando frequentemente, sem justificativa científica nenhuma. Esse que é o pior. Esse tipo de diretrizes são recomendadas para as pessoas por aí em aberto, né, como o correto. Não tem base científica nenhuma para comprovar que isso é certo. A gente está fazendo um ataque aí à humanidade, um ataque em massa, e a gente vê os números das pessoas aí realmente morrendo cedo, com problemas, né, todos os tipos de síndrome metabólica, câncer, Alzheimer, diabetes, obesidade, todo tipo de coisa. Isso não é normal. Isso é comum. Mas lembre-se, não é normal. Só porque é comum não quer dizer que é normal, ok? E claro que a dica é sempre se você quer começar isso de forma correta, né? Porque é assim que a gente faz dentro do programa Código Emagrecer de Vez, né? Você tem 3 fases e ao longo das 3 fases, o jejum intermitente vai sendo colocado estrategicamente na hora certa para que você tenha os melhores benefícios com o menor esforço possível, né? Então se você quer começar a seguir isso tudo, quer perder peso, quer ser uma pessoa mais saudável, quer implementar uma alimentação forte, implementar um jejum intermitente como estilo de vida para a vida inteira, para se sentir melhor, para ser uma nova pessoa. Opa, deixa eu interromper aqui para te falar uma coisa especial que eu acho importante, tá? Eu estou fazendo uma aula online totalmente gratuita e eu quero convidar você para participar e assistir ela o quanto antes. Por quê? Porque nessa aula online eu vou te mostrar as outras 2 coisas que você precisa fazer se você quiser emagrecer corretamente. O jejum intermitente é somente uma das coisas que precisa fazer. Se você não fizer as outras 2 coisas, você vai tender a não ter o sucesso que você procura no seu emagrecimento. Além disso, dentro dessa aula especial, eu vou mostrar exatamente quais alimentos que aceleram o seu emagrecimento, quais alimentos que você precisa moderar no consumo e quais alimentos que vão frear totalmente o seu processo de emagrecimento. Eu vou mostrar as cores, mostrar foto dos alimentos, mostrar exatamente o que eu estou falando para você, saber exatamente o que você precisa comer para conseguir atingir seu objetivo de emagrecimento uma vez por todas. E tem 3 passos que você precisa conhecer também, que está gerando sucesso e emagrecimento em tanta gente por aí. Agora, essa aula é limitada, então eu sugiro que você reserve seu assento virtual aí o quanto antes,
escolha o melhor horário para você. Eu tô fazendo somente alguns horários, então escolha o melhor para você e a gente vai se ver lá dentro, assistir isso aí, e eu tenho plena certeza que depois dessa aula a sua vida e a sua visão de emagrecimento e saúde pode mudar completamente. Eu espero que o seu corpo também mude completamente depois dessa aula e que você atinja finalmente a sua boa forma que você tanto quer, permanentemente, sem efeito sanfona, sem sofrer, sem passar fome, nada, como tem que ser, ok? Então, por favor, né, reserve seu assento aqui embaixo, seu assento virtual, escolha o melhor horário para você e a gente se vê lá dentro dessa aula gratuita, ok? Um grande abraço para você, até lá!